Bom, pessoal, hoje nós vamos começar nosso componente, né, o penúltimo componente praticamente, de administração mercadológica, tá? Hoje é a nossa primeira aula. Nós vamos falar sobre a perspectiva histórica, tá? Eu quero que vocês deem uma lida aqui nesse texto, né? Aqui nesse texto ele mostra pra gente a natureza, como compreender, até que ponto surge, né, as classes econômicas, né, as classes profissionais, os comerciantes. E é um texto bem longo, tá? Que conta a história da perspectiva da administração mercadológica. Aí depois tem alguns pontos aqui, né? Mercadológica e mercadização. O que seria essas informações aqui? O que seria isso, né? Aqui traz pra gente uma informação do Arantes, que ele afirma que alguns estudos foram feitos sistemáticos, né? De alguns problemas de venda que se manifestou nitidamente nos Estados Unidos, onde as associações, que vocês sabem o que a gente já estudou, de classe e universidades passaram a oferecer alguns ciclos de conferência, né? Então ele traz aí algumas informações sobre essa sistemática da mercadização, né? Aí aqui tem mais um trecho que vocês vão estar lendo, tá? Depois, o definido termo, o que isso quer dizer, né? A mercadização, segundo o Arantes, é a execução das atividades de negócio, né? Que encaminham, o fluxo de mercadoria e serviço do produto aos consumidores finais. Então, a gente poderia dizer que seria a atividade, né, a parte onde que é feita a execução dessas atividades do negócio, né, a estratégia, né, que encaminha ali até aonde que vai ser distribuída essas mercadorias, né, que é onde elas irão chegar, que é no consumidor final. Então seria uma administradora, esse nome segundo Arantes. Então, e a mercadologia, né? O que seria? O estudo de mercadização, que quer dizer aspectos descritivos, né, sobre o conteúdo dessas atividades que elas têm que ocorrer do início até os consumidores finais. Depois vem um outro pensador aqui que ele fala sobre o conceito de marketing, né? O que isso quer dizer, segundo ele. Depois tem as necessidades e desejos dos consumidores. Aí ele continua ainda dizendo aqui algumas coisas muito importantes para a gente, né? As necessidades dos consumidores, ou seja, dos compradores dentro de uma organização, são coisas necessárias para a sobrevivência. Por exemplo, os consumidores precisam de comida para sobreviver, né? Enquanto algumas empresas, por exemplo, organizações, precisam de computadores, sistema, para poder continuar funcionando. Então, aí aqui ele também fala dos desejos, né? O que seriam os desejos? Seriam bens e serviços, né? Seria, por exemplo, aquilo que o consumidor ele paga para ter, não é que ele precisa daquilo para sobreviver. Por exemplo, eu comprei aqui uma churrasqueira. A churrasqueira, ela é um item de desejo, ela não significa que eu preciso dela para sobreviver, eu preciso do alimento, tá? Aí depois ele também fala sobre as demandas, né? Ele fala que as pessoas ela têm alguns desejos limitados, né? Os recursos financeiros.
Por exemplo, eu quero muito comprar um carro importado conversível, mas os meus recursos financeiros, eles não competem a isso, né? Então, segundo ele, as pessoas desejam escolher produtos que te proporcionam o máximo de satisfação, né? Em troca do dinheiro. Eu vou escolher algo que seja um carro compatível com o que eu tenho, mas que esteja mais ou menos incluído naquele gosto meu. Então, aqui ele fala que podem ser viabilizados dentro da capacidade de compra, que foi o que eu acabei de falar. Aí aqui vem pra gente aqui um outro informativo que ele fala que no plano real, né, havia uma grande quantidade de trabalhadores que almejavam a posse, por exemplo, o uso de alguns eletrodomésticos, reformas, roupas, né, algum tipo de sonho de consumo, né? E esses produtos, em virtude de um processo inflacionário, onde a inflação fica bem alta, ela poderia não estar acessível ao poder de compra da pessoa, né? Aí aqui ele fala a respeito disso, né? O que a gente deseja mostrar? Que é tão somente o problema da demanda, que é uma situação de contenção, né? Passou a ser uma situação de conter, né? Viabilização, poder de compra das pessoas. Dentro do plano real, a desvalorização do plano, né? Em frente ao dólar, por exemplo, o dólar ele é uma moeda que tem um poder de compra maior, né? E o real ele já não tem um poder de compra tão grande. Então, introduziu mudanças profundas nesses padrões de demanda, né? Por exemplo, produtos importados que eram as vedetes, né? Que estão aos poucos desaparecendo, né? Aí aqui eu coloquei um resumo. Nesta aula aqui introdutória, você pode aprender sobre perspectiva histórica. Então, ela vai trazer para a gente algumas informações sobre o início dessa administração mercadológica, os conceitos, as necessidades, os desejos dos consumidores que fazem parte dessa estrutura. Aí logo vem a atividade de aprendizagem, que você vai responder a questão 1 e a questão 2. Seria isso aí mesmo hoje, pessoal, ok? Muito obrigada.